Bom, gente, Felipe, Paulo, o Magal daqui a pouco deve estar chegando. Enfim, um prazer estar conversando com vocês. Sou André Guerra, do Diário de Pernambuco e também do canal de crítica de cinema Sessão Restrita. Eu queria começar perguntando, Paulo, a você sobre o teu envolvimento com o filme, no sentido de que em que momento esse recorte do romance surgiu para você? Se desde o começo a intenção era fazer um projeto desse tipo, com esse foco, ou se em algum momento não fez parte. Olha, na realidade, esse filme ele acontece a partir de uma ideia, de uma vontade minha e da Joana Mariani, que é uma das produtoras do filme, de fazer alguma história. O início dessa vontade surgiu da gente procurar alguma coisa com a estética dos anos 70, que é uma coisa que eu gosto muito e sempre gostei e gosto de fazer trabalhos com essa estética. A Joana, ela tem uma amizade com o Magal anterior à ideia do filme, porque trabalharam num videoclipe com Chico Sá e Débora Falabella, foi um, não sei se você conhece esse videoclipe, é um videoclipe bem interessante, se você procurar no YouTube você vai encontrar. E Joana era assistente de direção do diretor que dirigiu esse clipe. Então, a partir do momento que eu manifesto a vontade de usar a estética dos anos 70 no projeto, a Joana traz o Magal. E a partir do momento que ela traz o Magal, a gente vai atrás do Magal para conhecer a história dele. E fizemos uma longa entrevista com o Magal em Salvador. E nessa entrevista, que serviu como premissa e como base para a gente começar a desenvolver a primeira versão do roteiro, a gente já entendeu ali que a história que mais representa a personalidade do Magal, que é o retrato, né? Quando a gente faz uma biografia, a gente faz um retrato. E o melhor retrato do Magal, o retrato mais preciso da personalidade dele, ele aparece nessa história, né? Na maneira como ele se comporta a partir do momento que ele conhece a Magali. Então, mesmo a gente fazendo, experimentando em outras versões do roteiro, outras histórias e outros formatos, a gente conclui muito rápido que esse filme precisa contar essa história. Então, é algo que nos deixou muito confortável desde o início. Entendi. E interessante que, na verdade, o Magal já é apresentado no filme como essa grande persona, né? Não existe uma apresentação de como as coisas começaram para ele, quer dizer, como se de alguma forma a história que interessa a vocês começasse nesse relacionamento deles dois, né? Isso. Exato, exato. A gente achava que a outra opção seria fazer um filme de origem e contar a história de como Sidney Magalhães vira Sidney Magal lá no Aham. começo da carreira dele, mas a gente entende que a figura, a imagem do Magal que todos conhecemos e que todos gostamos e que é tão popular e tão importante para a cultura brasileira, é algo que já estava, já existia, já era muito claro, todo mundo conhece aquilo do Magal. É claro, são histórias interessantíssimas que vêm antes desse momento, mas a gente acreditou realmente que esse momento era o mais cinematográfico e o mais importante. Perfeito. E é um momento também que reverbera muito na escolha musical, né? Que apesar do filme não ser exatamente um musical no sentido de diálogos musicados, ele tem passagens que flertam com a ideia de uma fantasia, né? Tem vários momentos no filme que trabalham isso. Então, como é que vocês fizeram para organizar essa coisa do gênero, do musical com o realismo do filme? Eu digo que esse filme ele é baseado em fatos reais, mas nem tanto, né? Eu pego os elementos reais das entrevistas que eu fiz com o Magal, do material de arquivo que a gente encontrou, das pesquisas e etc. E eu trago para esse roteiro, para esse filme, com a liberdade que o gênero musical me dá. A partir do momento que a gente abraça o gênero musical, eu perco o compromisso com a verdade verdadeira, eu perco o compromisso com a realidade. Eu posso entrar nesse universo que eu chamo de magalesco, que aqui temos o fundador desse universo magalesco, a pessoa responsável por esse universo existir, que pode explicar muito melhor sobre isso. Mas é por aí, é a liberdade que o gênero me deu. Perfeito. Eu queria te perguntar, Felipe, já falando diretamente com você agora, como é que foi a tua reação quando recebeu esse convite, né, para participar, para incorporar o Magal, e como foi quando vocês se conheceram? Como foi o momento que você conheceu o Magal? Como é que foi esse momento? André, obrigado pela sua pergunta. Antes de responder, eu queria dizer que eu acompanho o seu canal no YouTube. Nossa, obrigado. Recentemente, na verdade, apareceu para mim o teu vídeo entrevistando o Wagner sobre o Guerra Civil. E aí, enfim, gostei muito do seu trabalho e estou acompanhando o canal, então muito feliz de estar aqui falando com você. Cara,
É muito louco, né? Porque eu sou muito jovem, eu tenho 23 anos, então apesar de já ter uma longa carreira, uma longa estrada, agora 10 anos de carreira, o Magal, ele representava um passo enorme, não só um grande passo para mim, pessoalmente, profissionalmente, mas é um desafio muito grande, porque eu acho que o Sidney Magal é um prato cheio para qualquer ator, né? Um personagem muito completo e muito complexo também, que oferece vários desafios, não só pela performance que ele apresentava na época, mas também por todo o significado que ele carrega enquanto artista popular brasileiro, enquanto cantor, né? Enfim, e também, claro, diante da expectativa que o público pode criar, já que o Magal é um artista muito popular e, portanto, as pessoas já têm no seu imaginário uma projeção do que é o Sidney Magal e elas, consequentemente, vão projetar isso na tela do cinema e vão querer assistir algo parecido com isso, né? Enfim, representava um grande desafio, mas eu entrei no projeto a partir da Joana Mariani, que, como o Paulo falou, é uma das produtoras do filme, que estava me dirigindo numa série da Netflix chamada Só Se For Por Amor na época, e me chamou para fazer o teste para apresentar o meu trabalho para o Paulo. Então eu já estava com alguém que eu confiava e que eu admirava muito, que era a Joana. E aí, enfim, conheci o Paulo, passei a confiar muito nele e a admirá-lo também. E aí, enfim, eu fiz um teste, foi um teste até relativamente rápido, apesar de durante mais ou menos uma semana eu ter pesquisado e estudado o Cine Magal que nem um louco para poder apresentar esse teste. Eu fiz o teste, e poucos dias depois eu tinha sido aprovado e eu lembro que eu estava em casa, na verdade, com a minha mãe e uma amiga nossa, e a gente estava, sei lá, era final da tarde, tomando um café e de repente recebo a mensagem da Joana dizendo: "Você é o Magal". E eu olhei para a cara da minha mãe e falei assim: "Mãe, eu sou o Magal". Eu passei. É sempre, para qualquer ator, é sempre um momento muito especial saber que você Uhum. conseguiu um papel, que, né, vai não só te garantir, poder se exercitar, né, e poder atuar, que é o que a gente ama fazer, mas também um papel tão grande que representa um passo tão importante na nossa carreira. E aí, quando eu conheci o Sidney Magal, foi um jantar organizado pela Joana e o Paulo estava presente também. O Paulo, inclusive, já tinha me dado um briefing do que poderia acontecer, que era, olha, o Magal, quando ele conta a história de como ele conheceu a Magali, toda vez ele chora. Eu falei, não, cara, calma aí, ele já contou isso 1000 vezes, não é porque sou eu que ele vai chorar também, talvez hoje ele não chore, tá tudo certo e tal. Não deu outra, aí ele começou a contar e se emocionou de fato. Enfim, a gente se conheceu, foi uma noite muito agradável, a gente ficou tomando cerveja e conversando madrugada dentro, na verdade, menos um diálogo e mais um monólogo do Magal, que era exatamente o que eu queria, porque eu queria ouvi-lo contar da vida dele, e dos sonhos e dos medos e dos desejos. E foi muito agradável na verdade, hoje eu sinto que consegui, a partir daquela noite, começar a compreender a essência desse personagem, através desse papo e dessa nossa noite, porque hoje o Magal se sente muito orgulhoso e satisfeito com o trabalho que eu fiz, e eu também, junto com a ajuda desse grande diretor que é o Paulinho, a gente conseguiu, acho que, criar um Sidney Magal que foi muito bem traduzido para as telas e para a linguagem desse filme. Nossa, uma história muito bacana de ouvir. E eu queria te perguntar agora, Magal, já que você chegou um pouco depois, prazer também ter você aqui com a gente. É, como é que eu sei que você chora todas as vezes, porque eu vi 2 entrevistas suas contando parte dessa história, e nas 2 você promete que não vai chorar e você chora. É, e eu queria pensar assim, como foi então assistir ao filme pela primeira vez, se ver na tela, ver tua história contada na tela, então, o quanto você chorou, o quanto você se emocionou. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu me impressiono com as coisas que eu vou sentindo aos poucos com esse filme. Eu estava ouvindo agora o Felipe falar, e eu acho que nem o Felipe percebeu o que representa isso tudo para mim, porque meio século nos separa. Exatamente meio século, são 50 anos
entre eu e Felipe. E o Felipe não tem ideia, porque ele está na outra ponta do iceberg, ele não tem ideia do que é você, 50 anos depois, olhar para um jovem talentoso que se predispõe a fazer, retratar tudo aquilo que você representou, que você foi. Isso tem uma força tão grande que eu me emociono mesmo com tudo isso. Eu digo, gente, não é um. O cara chegou aí, vai lá, faz uma gala. Não é isso, não é isso. Ele se entregou de corpo e alma para fazer um cara que tem uma distância de um meio século para o cara, e ele ter compreendido o meu sentimento e a minha emoção, isso para mim tem um valor extraordinário. Nós vamos ser duas pessoas que se querem bem a vida inteira, porque esse filme não é só um trabalho de um ator ou um trabalho de um cantor ou o retrato de um cantor. Esse filme é uma união de pessoas que pensaram sobre a mesma história da mesma forma, com a mesma emoção, com o mesmo sentimento. Eu acho que todo trabalho deve ser assim. Tudo que eu fiz na minha carreira, eu já fiz alguns musicais, eu já fiz alguns filmes também. Eu fiz um filme Caminho nas Nuvens, do Vicente Amorim, que eu tive o prazer enorme de participar, cujo convite também foi assim. Era uma coisa que eu digo, gente, por que esse cara está me chamando para fazer? Ele disse, porque eu sonhei com você fazendo esse filme e achei que ia ser legal. Eu digo, então o teu sonho está aprovado, porque ninguém sonha com ninguém à toa, do nada, né? A não ser que seja uma coisa muito legal. E o Paulo Maclean é outra pessoa que me surpreende. Cada vez que ele vai nas estreias do filme, ele não é chorão como eu, mas eu sinto que ele fica com a voz engasgada, embargada, porque ele fica admirando muito o trabalho dessas pessoas todas. Todo mundo se deu. A Tânia Tocco, por exemplo, que é uma atriz excepcional, que já fez vários trabalhos, ela faz uma participação não muito grande no filme, mas foi tão verdadeira que ela chega a ser aplaudida na hora que as pessoas estão assistindo o filme. O Caxiocler parece que ele se vestiu do Robert Levy, que foi meu empresário, para poder fazer aquilo ali, e todo mundo disse assim, mas teu empresário era assim? Eu digo, era exatamente assim. E como se o Caco não teve nenhuma amizade com ele, nunca conheceu, nunca... Então isso tudo me emociona muito, mas agora, Felipe, numa boa, eu fiquei pensando nesses 50 anos de diferença entre nós, você não sabe o orgulho que você me dá de poder... Me emocionei de novo. Te amo, pô, te amo. De poder sentir que a minha vida vai ter uma longevidade ainda maior por tua causa. Muito obrigado, é uma declaração de amor de artista para artista. Mas é isso, eu sou essa pessoa que foi captada pelo meu público, principalmente, há quase 60 anos. Por isso, o respeito do meu público, porque eles sabem que o que eu faço é verdadeiro e é de coração, e eles merecem isso. E esse é o resultado do filme do Paulo Maclean. Meu sangue ferve por você. Dia 30 de maio, em todos os cinemas. Mas então, assim, eu imagino. Como foi então para vocês, a pergunta para os três? Como foi gravar aquela cena? Não quero entregar para quem não viu, mas a última cena do filme, como foi gravar aquilo ali? Foi o melhor momento das gravações? Foi o momento mais festivo? Foi o momento mais bacana? Eu imagino que tenha sido um deles, se não o melhor. Fala você primeiro. Felipe, vou falar primeiro. Para mim foi uma pegadinha, porque a Joana sabe o quanto a Magali não gosta de aparecer, porque minha mulher não gosta de aparecer, nunca gostou. Então ela disse assim: olha, eu quero que vocês vão lá assistir, que eu quero fazer um making-of. Ela nos enganou. Quero fazer um making-of com o Magal e tal, não sei o que, com vocês da plateia, você, filhos, neta, até minha neta estava ali naquela plateia. E nós vamos aproveitar, vamos filmar isso, vai ser uma coisa assim, tentando enganar a Magali aqui entre nós, né, Paulo? Você sabe que foi assim. E aí disse, Magal, e você entra cantando junto com eles, vai ser uma maneira de homenageá-los. Aí eu fiquei também muito emocionado, porque eu entrei, olhei para a Giovana e disse, gente, mas é a Magali de novo. Aí entrei cantando. Quando eu vejo o resultado disso do filme, eu digo, esse Paulo Maclean é um sacana, porque ele sabia que o público, no final, ia dizer só sentimos falta de uma coisa, o Magal, no filme. E aí eu estou sentindo isso quando a gente vai assistir o filme com plateia. As pessoas chegam no final e tem assim uma catarse, uma coisa de uau! Esses 50 anos que eu falei agora me emocionam por isso,
porque ali no palco está bem explícito isso, né? O Uhum. talento dos atores que fizeram o trabalho e a minha importância na minha história musical. Então, gente, tudo deu tão certo que eu não sei de quem é o mérito. Eu vou jogar para Deus esse cargo e essa responsabilidade. Eu acho que Deus, mais uma vez, escreveu certo por linhas tortas, ou vice-versa. O mérito é seu porque esse filme ele é um filme que conta a história de amor entre você e Magali. Eu olho como cineasta, eu vejo Magali tão protagonista quanto você, mas como são duas personalidades completamente diferentes que se completam, eu e Joana planejamos esse momento, sabendo que ele poderia entrar no filme a partir do momento que eu encerro a narrativa formal do filme, né? De novo, André, eu volto para aquela história da liberdade que eu tenho ao assumir o musical. Uhum. Então, a partir do momento que ali a história foi encerrada, quando o Magali sobe ao palco, eles começam a cantar Tem, eu finalizei o filme ali. Então, eu acho que seria. Eu e Joana, isso foi um plano nosso, a gente sabia que o público iria querer ver o Magal. Iria querer ver o Magal. E a gente encontrou essa forma de trazer essa homenagem, né? E você, Felipe? Cara, pra mim aquela última cena, assim, como todas as outras, o Magal é um personagem muito divertido, eu me diverti em cada segundo, cada minuto em que eu estive em cena. Então, desde que eu tivesse com aquelas roupas brilhosas e coladas e com aquelas botas de 7 centímetros de salto, na companhia da equipe que era incrível, da direção maravilhosa, do resto do elenco, da Giovanna, que foi uma parceira muito, muito generosa também. Desde que eu estivesse nessas circunstâncias, eu estava feliz. Então, essa cena, como várias outras cenas do filme, foi um prazer de ser gravada e eu acho que tinha esse tempero da presença do próprio Magal, em que o filme deixava de ser o filme e se tornava só uma celebração desse cara. Então, eu acho que é isso, assim, aquela cena foi sobretudo uma brincadeira e uma celebração, e acho que a gente estava todo mundo envolvido e muito empolgado com o filme ali naquele momento. Magal, eu acho que nada no mundo deve ser mais emocionante, mais bonito do que receber uma homenagem em cinema, em vida, né? Então acho que só isso já é tudo, né? E parabéns para você e para Magali também. Mande os meus abraços para ela. Muito obrigado a você pela juventude e disposição de curtir o trabalho de um artista que tem tanta viagem por esse mundo afora e que, com certeza, quando você estava sendo embalado no colo da mamãe, ela já cantava Meu Sangue Ferve por você, para você. Já há muito tempo. Aliás, a primeira vez que eu tive contato com a sua voz, eu vou dizer por onde foi quando eu era criancinha assistindo Happy Feet, que você faz a dublagem do Amoroso, Cara, e a minha mãe falou, esse Amoroso aí, eu conheço há muito tempo. Ela me apresentou você, foi assim que eu conheci o seu trabalho. Então, eu agradeço Paulo e Felipe também pelo papo. Obrigado, André. Bom demais. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Um abraço. Até. Obrigadão.